Bom dia a todos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começando mais uma vez um dia juntos, pensando um pouquinho na palavra de Deus. A gente está tratando essa semana sobre o tema O Poder da Imagem. Eu gostaria de ler o texto básico que a gente tem proposto, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa semana eu estou tratando sobre o poder que existe na maneira como a gente se enxerga, né? E hoje eu quero falar exatamente sobre a diferença que existe entre a carne e o Espírito. A carne é uma natureza antiga que a gente herdou de Adão. O Espírito é uma natureza nova que a gente ganhou de Jesus, quando a gente nasceu do Espírito, quando a gente nasceu de novo. Todo aquele que é de Cristo tem que ter nascido do Espírito. Jesus disse isso para Nicodemos, né? Jesus disse assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. As duas coisas não se misturam. A nossa natureza herdada de Adão não pode se misturar com a nova natureza recebida de Cristo. Mas na maioria das vezes, as pessoas elas querem viver a vida para Deus usando a energia, a capacidade, a força da velha natureza. E isso é impossível. Não é difícil viver para Deus assim, é impossível viver para Deus na carne. O que é carne? Carne é o conjunto emocional, psicológico e físico que prende-nos à velha natureza de Adão, né? Quando a gente se converte a Cristo, a gente ganha uma nova natureza, mas essa natureza é espiritual, é no Espírito. No entanto, a gente tem um corpo e uma mente, né? E as nossas emoções, o nosso conjunto emocional foi todo montado ao longo dos anos em torno da natureza caída, da natureza do pecado, da natureza separada de Deus. E aí existe um choque tremendo, porque agora Deus coloca dentro de nós algo super poderoso, chamado Espírito, mas a gente precisa transformar a parte fraca, para que esse poder seja eficaz em nós. E é aí que está todo o problema, na maioria da mentalidade do pessoal que crê em Cristo. Porque os seres humanos, eles são acostumados a pensarem de si mesmos como sendo emocionais. Ah, eu sinto isso. Ah, eu não estou sentindo aquilo. Quando você tem que lidar com as coisas do Espírito, você tem que, não digo desprezar, mas você tem que colocar as emoções em segundo plano. Nós não podemos andar de maneira espiritual se a gente não aprender que a gente tem que se libertar da tirania das emoções e dos impulsos e dos condicionamentos mentais, psicológicos que a gente adquiriu ao longo da vida. Porque carne é isso. A carne é uma natureza condicionada à fraqueza, à inadequação, né? Ela tem dois aspectos, a carne, né? A carne ou é presunçosa e acha que é a poderosa, ou ela é negativa e acha que é um zero à esquerda. Ela tem essas polarizações. Então, a pessoa que anda na carne, a autoimagem dela, ou ela é independente de Deus absolutamente, porque ela diz assim: deixa comigo que eu sou poderoso, eu faço e aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo, é orgulhoso, é arrogante, não reconhece que precisa da capacidade divina. Ou então ela é o oposto: ah, eu sou inseguro, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que não consigo fazer nada, tudo que eu faço não dá certo. Enfim, essas polarizações são puramente carnais, são condicionamentos da velha natureza. E Jesus disse algo para os seus discípulos que eu quero dizer para você também. Ele disse assim em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Quando Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer, ele está falando em relação à natureza do Espírito, né? Ele não está falando da carne, porque na carne a gente pode fazer muita coisa. Tem gente que constrói impérios na carne, né? Você concorda comigo? Tem gente que não é de Deus, não tem nada a ver com isso, com o Evangelho, e são empresários. Do ponto de vista da terra, eles são bem-sucedidos, entre aspas. Constroem impérios financeiros, compram iates, aviões. Do ponto de vista humano, todo mundo fala, esse cara é bem-sucedido, ele é um self-made man. Todo mundo vai dizer que ele tem uma autoimagem elevada, uma autoestima elevada. Mas quando se trata de Deus, quando o padrão é Deus, mesmo esse tipo de imagem é absolutamente corrompido e apodrecido. Porque quanto mais a pessoa, preste atenção nisso, se uma pessoa cresce financeiramente, socialmente, separado da ideia de Deus, mais antagônica ela fica em relação a Deus. Por quê? Porque para você ser de Deus, você precisa ser submisso a Deus. Toda pessoa que se autoconstrói, ela vai crescendo em torno do seu ego. O ego vai ficando endeusado. Ela vai virando o seu próprio Deus. Vai construindo todas as coisas ao redor da sua própria identidade, do seu próprio ego, né, que vai se inchando cada vez mais. E quanto mais eu construo e mais cresço na minha própria capacidade, mais distante eu fico de receber a capacidade divina. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando o seguinte: quando você vem para mim, o seu velho ego, a sua velha natureza morre. E agora você vai depender de um novo ego que eu vou dar, Jesus. Eu vou ser o teu ego. Você vai viver em mim e eu em você. Você vai ter unidade comigo. Tudo que você fizer, a glória será minha, porque eu estou em você, para operar a minha vida em você. Você já não vive mais por você, pela tua própria capacidade, pela tua energia, né? Mas Jesus faz isso para que a gente possa ter a verdadeira identidade. Não para tirar a nossa identidade, não para nos fazer zero, né? Quanto mais eu dependo do Espírito de Cristo em mim, mais eu me acho, mais eu encontro a minha verdadeira identidade que foi criada para andar com Ele em associação. Nós não somos criados em Cristo para vivermos separados de Cristo. Quando nós encontramos Cristo em nosso espírito e vivemos dependentes do seu poder, da sua unção, da sua capacidade, da sua sabedoria, da sua direção, enfim, de todas essas coisas, então aí a gente se encontra de verdade. A gente deixa de depender da nossa empáfia, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa presunção, e passa a depender realmente de todas as capacitações que vêm do Senhor. Porque todas as nossas capacitações carnais são separadas de Deus, todas elas. A carne não tem comunhão com Deus. Amém? Isso é muito sério que eu estou falando aqui. É algo que tem que desafiar você e a mim. Se eu e você estamos querendo viver de fato para o Senhor Jesus, a gente tem que se humilhar diante dele e dizer: Senhor, sem ti eu nada posso fazer que te agrade de fato. Eu posso fazer muita coisa sem ti, mas nunca farei nada que te agrade, que tenha a qualificação de agradar a Deus sem o teu poder, sem a tua unção, sem a tua liderança, sem o que o Senhor me concede. Eu sou dependente do Senhor, né? Eu dependo do Senhor, da vida que flui do meu espírito, para que eu possa fazer as coisas de acordo com a tua vontade na minha vida. Quando eu tenho essa autoimagem baseada na imagem do alto, na imagem que ele concede a mim, ao meu espírito, aí eu estou no caminho correto. Porque agora nem eu sou presunçoso de achar que faço todas as coisas por mim mesmo, e também não sou um verme
que não me considero nunca, que acho que eu estou sempre aquém da expectativa, né? Eu não tenho mais essas polarizações de pensamentos, deixam de existir na vida de quem se identifica com a real imagem de Cristo em si. Nós não somos nem auto-elevados e nem autodesprezados. Nós não nos desprezamos e nem nos elevamos. Isso é poderoso. Também. Por que é poderoso? Porque o grande problema do ser humano são essas polarizações. Quando ele é arrogante, prepotente, separado de Deus, ele está num grande problema. Mas na outra polaridade, ele é sempre um Zé Ninguém, alguém que sempre acha que é um zero à esquerda. Eu não consigo fazer isso, minha vida, eu nasci assim, vou crescer assim, vou viver assim, vou morrer assim. Né? Esse é o ditado de quem não conhece o potencial do espírito. Né? Toda vez que eu ouço alguém dizendo assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Né? Isso é uma atitude de quem não conhece o espírito. Porque se eu estou em Cristo, eu tenho que me mudar todos os dias, eu tenho que ser transformado à imagem dele. Eu tenho que me conformar com ele, eu tenho que me conformar com a imagem do alto. Não com Israel Silva, esse sujeitinho que nasceu de Adão e que é barro, é pó. Né? Porque a grande realidade de quem é de Cristo é que ele não é mais apenas natural, ele é sobrenatural. Esse é o grande lance do Evangelho. Se eu puder usar uma gíria, eu vou usar. Esse é o grande lance do Evangelho. Qual é o grande lance do Evangelho? É que nós não somos mais apenas naturais. Nós somos sobrenaturais. Né? E quando eu falo de sobrenatural, eu não estou querendo dizer que a gente vive no mundo da fantasia, dos transes poderosos, do espírito. Não, eu estou falando de coisas simples e triviais da vida, mas que são produzidas pela energia de Cristo. A maneira como eu demonstro amor às pessoas é altamente sobrenatural. Não tem nada a ver com Israel Silva, porque eu não sei demonstrar amor como Jesus demonstra, nem você. Né? Quando a gente demonstra amor à nossa própria carnalidade, sempre o nosso motivo é torpe. A gente está sempre com o nosso ego impregnado nas nossas ações. Mas quando a gente tem Jesus operando o verdadeiro amor, a gente se liberta do nosso ego disfarçado, que está por trás da motivação dos atos de amor torpe que a gente tem. Só Jesus consegue amar de maneira perfeita. E para eu amar de maneira perfeita uma pessoa, né, eu preciso estar dependendo de Jesus Cristo. Eu preciso estar dependendo 100% de Jesus Cristo. As coisas mais triviais da vida, que são realizadas pelo poder do Espírito, são sobrenaturais. Tudo. O pensamento correto é sobrenatural, porque eu recebo revelação. Revelação não é razão. Razão é algo natural. Revelação é algo sobrenatural. E a gente está constantemente recebendo revelações da mente de Cristo em nós, pela fé. Quem é do Senhor não deve viver mais somente pela razão natural, porque esse é o nível mais animal que existe. Qualquer um pode viver assim. Nós vivemos de maneira sobrenatural em tudo, né? Na paciência, no amor, no domínio próprio. Ou você acha que quando a gente consegue governar os nossos instintos, as nossas paixões, os nossos desejos, a gente está fazendo isso pela força da vontade? Engano. O crente não vive pela força da vontade. Isso não existe na vida com Deus. Eu parei de fazer isso pela força da vontade. Não, eu parei isso pela força do Espírito, pela capacidade de Cristo. É totalmente diferente. Né? Quem tenta parar pela força de vontade ou fazer algo por força de vontade, sempre está sujeito a recorrer àquelas coisas que fazia. Mas quem anda pelo Espírito não tem esse problema, porque
depende de uma capacidade constante, renovada, que é sobrenatural. Então, queridos, eu poderia dizer o seguinte: se nós não formos sobrenaturais, nós seremos superficiais. Essa é a grande verdade. Então, quem anda em espírito, anda no sobrenatural. E quem anda na carne, anda sempre no natural. A sua imagem é a imagem de alguém natural. Eu não consigo vencer os problemas da vida. O mundo é maior do que eu. Jesus disse assim, o apóstolo João disse: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tá? Pela fé nós podemos vencer o mundo. Os ataques de Satanás, que são seres altamente malignos que estão aí ao redor, ninguém consegue vencer isso pela carne, né, pela força da vontade. Só o humanista que não enxerga um negócio desse. Que existem fatores espirituais que vão além de nós, seres malignos que podem nos atacar. E nós vencemos isso como? Somente sobrenaturalmente, pelo poder de Cristo em nós. Eu poderia falar muito mais, mas eu quero parar por aqui dizendo o seguinte: a nossa verdadeira imagem, ela é espiritual. Portanto, a gente não pode andar se enxergando na carne. Nós temos que nos enxergar em espírito 100% do tempo, para que a gente possa constantemente estar recebendo a vida de Cristo. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer pausa aqui, Senhor, para que o Senhor faça cair a ficha em cada um de nós sobre essa grandeza tão preciosa que é Cristo em nós. Que nós podemos receber, Senhor, a capacitação sobrenatural do Senhor, do Teu Espírito, todos os dias, pela fé. A gente anda pela fé, o justo vive pela fé. E pela fé eu contemplo Cristo em mim. Eu te peço que o Senhor faça isso com cada um que me ouve. Que eles não andem mais nas suas inadequações, pensando nas suas incapacidades. Eles podem todas as coisas, aquele que nos fortalece. Para a glória do Teu nome eu oro assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. E pondere nessas coisas profundamente. Porque Jesus já está transformando o teu coração através da verdade. Até amanhã, se Deus quiser.